do aprendizado, do evangelho de amor que Cristo nos deixou. Que possamos, através do seu amor, da sua bondade, sermos envolvidos por sua paz. Que possamos, através daqui, emanarmos muitas vibrações, muitas energias a tantos irmãos que necessitam. Queremos também, Senhor, pedir pelos nossos irmãos da casa, o nosso querido companheiro André, o nosso querido companheiro Raul, que passam por momentos difíceis, que eles possam ser assistidos por toda a equipe espiritual e que eles estejam cada vez melhores. Assim, em teu nome, Pai, em nome de todos os benfeitores espirituais desta casa abençoada tua e de Kardec, nós pedimos humildemente a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. Que assim seja. Não precisa, pode deixar. Boa noite a todos. Participamos de dois grupos que estudam e procuram também trabalhar no campo da mediunidade. E damos bastante importância à questão do estudo, buscando compreender a forma de colocar em prática aquilo que nós vamos aprendendo. E ainda há poucos dias, enquanto fazíamos, e aqui o termo é no plural mesmo, porque os comentários ocorriam, um dos nossos companheiros de trabalho colocou da sua dificuldade com relação a perdoar. E ele nos relatou um determinado episódio da vida dele, e que nesse episódio teve uma atuação de uma pessoa que foi muito constrangedora. E mesmo passado muitos anos, ainda tinha dificuldade de olhar para a pessoa e ter uma atitude consentânea com o que Jesus nos ensina. Essa dificuldade não é só desse nosso companheiro. Mesmo porque é uma questão de herança cultural, de olharmos os fatos procurando saber quem é o responsável, quem é o culpado pela dificuldade que nós passamos. A partir daí, então, os comentários tomaram um outro rumo. Em primeiro lugar, quando voltamos os olhos para quando Jesus esteve entre nós, nos relatos dos evangelistas, nós encontramos dois aspectos que sobressaem. O das curas realizadas por Jesus e dos ensinamentos que ele nos deixou. Nos relatam também os evangelistas de que Jesus houvera prometido um consolador, porque nem tudo ele podia dizer àquela época, e seria necessário que aquilo que ele estava deixando fosse de novo visto na sua pureza inicial, prometendo assim enviar um consolador. Temos para nós que esse consolador é a doutrina espírita. Mas não é só uma questão de opinião. Na medida em que nós buscamos entender o porquê que a doutrina espírita é um consolador, nós vamos então nos debruçar sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou e que na sua essência estão consubstanciados no Evangelho segundo o Espiritismo. E no terceiro capítulo,
Kardec faz a inserção de uma questão bastante importante. E ele dá o nome de o ponto de vista. As coisas dependem muito de como é que nós olhamos, de que ponto de vista nos colocamos para analisar, para observar um fato, seja ele relacionado a nós ou com outra pessoa ou qualquer outra circunstância. E este ponto de vista se revela efetivamente básico no sentido de aprendermos a olhar para a vida, procurar entender os fatos que ocorrem conosco e daí tirarmos então as conclusões. E dentre os comentários, uma colocação que surgiu. Por que motivo que você se sentiu tão machucado? Você analisou não quem te trouxe aquela situação, mas o porquê você tinha que passar por aquela situação? Porque na medida em que você tira o olhar procurando um culpado e procurando entender o porquê que você precisava passar por aquela circunstância, o agente é de menor importância. Aquele que foi o pretenso causador da sua dificuldade, ele, na realidade, é um instrumento. Se ele serviu de instrumento para trazer o desassossego, na realidade é um problema dele. E Jesus fez uma colocação a respeito. É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ou seja, é necessário que haja a dificuldade. E se alguém promove essa dificuldade, ele também vai ter que se acertar. Se acertar com quem? Com a própria consciência. Por que com a própria consciência? Porque é na nossa consciência que estão inscritas as leis de Deus. E nós somos capazes de reconhecer quando é que estamos agindo de maneira concorde com as leis de Deus, que podemos dizer, elas estão enfeixadas num ponto, né? Que é o amor. O amor pressupõe o respeito. E, portanto, tudo aquilo que foge do respeito está fora de sintonia com o amor, se coloca como uma ação contrária às leis de Deus. Então, se consciente ou inconscientemente eu promovo alguma dificuldade para alguém, eu tenho a minha responsabilidade nisso. Mas, de outro lado, eu tenho a questão da necessidade de se passar por aquela situação. E aí, mais uma outra colocação. Em que ponto é que você se sentiu mais machucado? E aí, então, você começa a surgir quais são os pontos que, em verdade, fizeram com que você se sentisse tão magoado. E alguém ainda do grupo disse, bom, para perdoar só se forem os espíritos puros. E alguém disse, mas os espíritos puros nem precisam perdoar porque eles não vão ficar ofendidos. E não estando ofendidos, eles não têm o que perdoar. A questão é de quem fez, não é deles. Tanto que Jesus, um dos últimos registros que nós temos, enquanto Jesus conosco, é quando ele está na cruz. E que olha para aqueles que que o estão fazendo sofrer e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não é Jesus quem estava perdoando. É Jesus que se volta e diz, Pai, abrandai o peso disto tudo, porque eles não têm consciência do que estão fazendo. Por quê? Porque estavam agindo em desacordo com a lei de amor. Estavam agindo
com desrespeito, independentemente de quem estivesse ali, mas maior ainda, quando você leva em conta que era Jesus que estava na cruz. Há um relato bastante interessante a respeito deste peso na consciência com relação àquele que agride. E este relato é do espírito Camilo Castelo Branco. O Camilo Castelo Branco, através das anotações da Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida. Ele já atendido, amparado, já estando em processo mais adiantado, né, no campo da recuperação moral, então ele passa, não só ele, mas aquele grupo de espíritos que estavam numa situação semelhante à dele, estavam ali aprendendo com os próprios erros. E eles então eram chamados, convidados a reviver algumas circunstâncias de vidas anteriores para buscarem as razões que os levaram na última existência ao suicídio. E o espírito de Camilo Castelo Branco, ele vem e faz o relato da sua própria experiência. Quando ele então se vê, de repente, naquele processo de reavivar a memória, ele se vê mais ou menos na época do Cristo. E ele se percebe em Jerusalém. E ele anota que está havendo uma grande movimentação. E ele, acompanhando a turba, vê que tem um homem que carrega uma cruz sobre os ombros. E ele, àquela época, em razão de alguns problemas que ele trazia, inclusive de um defeito físico, ele, revoltado com a vida, ele pega de uma pedra e joga naquele homem. E agora, no início do século XX, no século passado, por volta de 1904, 1905, no plano espiritual, ele relembra aquela vida e aquela atitude que ele tivera e reconhece que ele foi um daqueles que pegaram de uma pedra para jogar em Jesus. E ele anota o quanto isso o fez sofrer moralmente. Aí é que começamos a entender aquela questão de quem é que age no sentido de que haja o escândalo. Ele tem um grande problema. E nesse relato do espírito Camilo Castelo Branco fica muito claro de que é muito difícil para aquele que desrespeita o seu próximo buscar o caminho da reconciliação com a própria consciência. Porque o Cristo não estava cobrando do espírito de Camilo Castelo Branco que ele fosse pedir perdão. De jeito nenhum. Ele já tinha elevado o pensamento ao Pai e dito: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Aí a questão, portanto, é daquele que foi o agente e não daquele que foi agredido. Mas voltando à questão com relação aos nossos comentários nesse grupo, então sobressai algumas coisas que foram colocadas. A pessoa se sentiu humilhada. O que é sentir-se humilhado? É sentir que foi, de alguma maneira, desrespeitado no seu amor próprio. Muito bem. O que é o amor próprio? O amor próprio, no fundo, é orgulho. Então, você acaba tendo aquela atitude, né, de sofrimento, porque o teu orgulho não aceita aquela condição. Então, este é um ponto que você precisa trabalhar. Jesus não nos ensinou a necessidade da atitude humilde, da atitude despreendida. Ora, se este é o caminho, e assim o é,
Ele importa, portanto, numa tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela tem muito a ver com a forma ou o ponto sobre o qual nos colocamos para analisar a vida. Se eu me sentir humilhado, eu tenho que tirar o meu olhar sobre aquele que pretensamente me humilhou. E tenho que olhar para dentro de mim. É interessante que na mensagem que nós recebemos hoje, que acabamos de acompanhar a leitura, muitas enfermidades do corpo procedem do espírito danificado por conflitos da emoção ou pelo ácido das imperfeições morais. As duas imperfeições morais que precisam ser enfrentadas de maneira firme, conforme encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, são o orgulho e o egoísmo. Se eu me faço capaz de reavaliar os meus conceitos, buscando adequá-los aos ensinamentos de Jesus, eu tiro o olhar de cima daquele que foi o agente e passo a olhar a necessidade do trabalho que eu tenho que realizar dentro de mim. E quando eu verifico a dificuldade que eu tenho para realizar esse trabalho, volto a olhar naquele que foi o agente. E posso compreender o porquê que Jesus disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque aquele que agride tem a mesma necessidade. Ele agrediu porque se achou mais do que o outro. Ou seja, o orgulho está muito presente naquela atitude. Então ele vai ter que trabalhar isso. E se você que sofre a ação está vendo a dificuldade de enfrentar esse problema, ele ainda não está com os olhos abertos para essa questão. Então, você começa a ter um olhar de compaixão com relação àquele que foi o agressor. Muda a sua visão com relação àquele que agrediu. Não é uma questão mais de perdoar, mas em compreendendo saber que ele também é filho de Deus e ele vai ter que aprender a lição. Tanto quanto nós mesmos precisamos de aprender a lição. Por isso Kardec, quando faz essa abordagem do ponto de vista, e aí nós encontramos uma das condições que nos leva a compreender a doutrina espírita como consoladora, é porque ela nos traz elementos através do entendimento para a adequação das nossas atitudes, do nosso pensar, do nosso sentir, ao quanto Jesus nos ensinou. Passando a compreender de que não são apenas belos ensinamentos que Jesus nos deixou, mas de que são ensinamentos de vida, que são ensinamentos para serem praticados, para serem trabalhados dentro de nós. A doutrina espírita, ela nos abre um campo de observação enorme, a começar do fato de que, com a doutrina espírita, passamos a entender de que nós fomos criados simples e ignorantes, mas não agora. Acabei de ler uma notícia, e eu gosto dessa área, sou um diletante dessa área, das descobertas arqueológicas, antropológicas. E acabei de ler agora
de que lá na Alemanha fez-se uma descoberta muito interessante. Encontraram-se alguns dentes de hominídeos. Nós temos até agora, de que os primeiros hominídeos foram localizados na África há questão de 2 milhões de anos atrás. Esse material encontrado lá na Alemanha datam de 6 milhões de anos atrás. Isso é para a gente entender, pelo menos assim eu vejo, essa questão da caminhada evolutiva do espírito. Nós passamos por esta progressão. E a questão temporal, ela precisa ser compreendida também. E nós sabemos que a Terra é um mundo de provas e expiações. Mas antes de um mundo de provas e expiações, nós vivemos no mundo primitivo. O mundo primitivo é quando o espírito está numa fase de tentar entender-se, tomando consciência de que ele é. Porque até então você não tinha chegado a este ponto. Então, a partir daí você tem esses elementos. Então, nós temos a caminhada se realizando no nosso orbe há praticamente 6 milhões de anos. Passamos de mundo primitivo, somos hoje mundo de expiação e provas, e pelas notícias que nos chegam, estamos caminhando para ser a Terra passa a ser um mundo de regeneração. Por que eu fiz a correção? Porque eu não sei se eu vou estar lá, né? E como é que eu posso fazer essa análise? É fácil. No mundo de expiação e provas, há o predomínio do mal sobre o bem. No mundo de regeneração, há o predomínio do bem sobre o mal. Então, há uma inversão na curva. Então, ela que era, vamos dizer assim, negativa, má, ela tem a sua ascendente para o lado positivo, do bem. Se as minhas atitudes são mais no campo do bem do que no campo do mal, estou me candidatando a continuar aqui e habitando um mundo de regeneração. Se não, eu vou estar compartilhando daqueles que têm a necessidade de viver num mundo de expiação e provas. Por isso Jesus, há 2000 anos atrás, veio nos trazer o roteiro de vida para que nós fizéssemos esta progressão espiritual de forma firme e nos deu todas as indicações necessárias. E se quiséssemos buscar de uma forma sintética o que é preciso fazer, nós vamos encontrar o capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus e vamos encontrar em Lucas também. E vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se pauta apenas pelos ensinamentos morais do Cristo. E nós vamos encontrar os relatos do 5º capítulo do Evangelho de Mateus, que fala sobre o quê? Fala sobre as bem-aventuranças, indicando os pontos que precisam ser trabalhados. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados mansos e pacíficos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Fazei o bem àqueles que vos fazem mal. Mas, como o hábito é algo difícil de ser modificado, na prática a gente acaba esquecendo. E aí nós encontramos as advertências que nos levam a acordar para a necessidade de agir conforme Jesus nos ensinou. E como é que elas chegam? Elas chegam através da dor. A dor não tem o caráter punitivo.
A dor não foi instituída para punir, para alertar, para nos dizer que há um ponto que precisa ser melhor compreendido para ser transformado. Daí, nos lembrarmos da colocação desse nosso companheiro de trabalho. Tenho dificuldade em perdoar. Talvez a questão não seja perdoar, seja compreender. Porque compreendendo, o seu olhar muda. Você reconhece que ele fraquejou, porque se sentiu superior. Mas quem é superior a quem? Quem quiser o maior, seja o menor. Seja o servidor de todos. Portanto, não é por exaltar o orgulho que você é maior. Maior é aquele que não se preocupa em ser maior, porque se reconhece filho de Deus e reconhece o seu próximo, seu irmão, filho de Deus, tão importante quanto ele próprio. E, portanto, anula-se essa questão de se sentir superior e também anula-se a questão de se sentir inferior. Somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Por que nos tratarmos com diferenças? Se assim fazemos, é porque o nosso olhar ainda, ele é distorcido. Distorcido porque não nos utilizamos efetivamente daquilo que Jesus nos ensinou. Portanto, a questão da doutrina espírita no seu aspecto consolador é, ao nosso entender, muito bem colocada na medida em que ela nos abre ao entendimento todas estas questões maiores do ser. Somos todos filhos de Deus. Toda vez que eu agir com desrespeito a quem quer que seja ou a que quer que seja, eu estou agindo contra as leis de Deus. Então eu preciso tomar consciência disso. Então não me basta estudar. Eu posso estudar. Eu posso ter um cabedal de conhecimentos enorme e na prática nada. De que me vale o conhecimento se não colocá-lo em prática? Para que serve? Apenas para mostrar que você tem conhecimento? Que adianta? Então o conhecer, ele tem que estar intimamente ligado com o seu proceder, com a sua atitude diante da vida, diante do próximo, diante de si mesmo. Você tem que respeitar o seu próximo, mas tem que respeitar-se também. Tem que ter o olhar de compreensão com relação ao próximo, tendo esse mesmo olhar com relação a você. E Jesus disse isso de forma muito clara. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, nós vamos verificando que os ensinamentos do Cristo nos levam sempre a um ponto de equilíbrio. Eu não sou mais e não sou menos. Somos iguais. Isso nos predispõe à atitude fraterna, de companheiro, de quem se ajuda mutuamente. Nós somos todos espíritos que já cometemos inúmeros erros, precisamos corrigi-los. E quando alguma dificuldade nos alcança, não vejamos nisso qualquer outra coisa como, o que será que eu fiz de errado? Não, analise-se no ponto em que você está se sentindo machucado. E provavelmente você vai descobrir que a base disso estará no orgulho ou no egoísmo. E na medida em que nós focamos a nossa atenção em reconhecer as nossas deficiências, as nossas dificuldades, os nossos problemas, nós vamos aprendendo a trabalhar com isso.
e deixamos de dar tanta importância ao agente, porque ele foi instrumento. E está exatamente dentro do que Jesus disse. É necessário que haja o escândalo. Quer dizer, você precisa passar por isso aí, porque é uma necessidade tua para entender que é preciso respeitar o outro. Mas, ai daquele por intermédio de quem o escândalo vem. Dessa forma, não basta nos atermos ao conhecer. É preciso ter o mesmo empenho em colocar em prática o conhecimento que nós vamos adquirindo. É preciso aprender a caminhar. Na medida em que o nosso olhar se estende, nós temos mais paciência. Porque sabemos que vale a pena, por algum tempo, passar por aquela dificuldade e efetuar o trabalho necessário para a sua transformação, porque logo à frente você então não terá mais necessidade dela, você estará livre dela, porque você se transformou. Você se colocou em equilíbrio com a tua própria consciência. As dificuldades não devem ser encaradas como normalmente encaramos. Que normalmente nós encaramos como castigo. E não é. A dificuldade nos alerta, nos proporciona a oportunidade da corrigenda, da correção necessária. Mas é preciso compreender o que é que precisa ser corrigido. Então, é que Kardec nos leva a esses dois pontos básicos que devem merecer a nossa atenção. Estejamos atentos. O que nos faz sofrer está ligado ao egoísmo, ao orgulho? Mesmo quando essas dificuldades se nos apresentam como problemas de saúde. Certa vez, um amigo já desencarnado, ele teve um câncer na boca. E ele ia sempre na casa espírita que frequentávamos, eu morava em outra cidade, e ele ia tomar o passe. E eu me lembro que uma das últimas vezes, eu chegando ao centro, ele estava lá sentado, aguardando para tomar o passe. Eu fui, naturalmente, conversar com ele, saber do seu estado. Ele estava bastante fisicamente abatido. Mas conversando, ele mostrou que estava intimamente bem consigo mesmo. E eu perguntei a ele, me diga uma coisa, disso tudo que você está passando, qual é a lição que você acha que está aí presente? Ele me olhou e disse, a paciência. Porque não é fácil aguentar essas radioterapias que eu tenho que fazer. Tem que ter uma paciência. Ele tinha voltado o seu olhar não para a dor em si. Foi uma das melhores lições que eu tive, lições de vida. Foi aquela. Abatido fisicamente, mas de bem consigo, porque enfrentava aquilo olhando para o futuro e dizendo, aqui tem uma lição sem castigo. É a paciência. Em cada situação de vida, por que passemos, há uma lição a ser aprendida. E a doutrina espírita nos ajuda a aprender essa lição. Muita paz, uma boa noite e um bom fim de semana a todos.